Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai falar sobre o principal ou um dos principais inimigos da cerveja, que é o oxigênio. Aonde o oxigênio toca, ferra tudo, é o principal agente responsável por ela ir ficando ruim com o tempo e em qualquer lugar a gente tem a admissão de oxigênio na cerveja. Mesmo na indústria, aquelas máquinas de invase modernas que fazem duplo vácuo, injetam CO2, puxam, metem uma luz ultravioleta que não tem nada a ver com oxigênio, mas beleza. Mesmo assim, existe a admissão de oxigênio nesse processo. Imagina em casa. Então, cada vez que você faz qualquer coisa com a tua cerveja, entra oxigênio dentro dela. Mas tem uma fase que o oxigênio é fundamental. Fundamental não, ele é desejável. E é isso que a gente vai falar hoje. Os benefícios do oxigênio para a cerveja. Bora lá? Eu tô fazendo esse vídeo hoje, eu prometi pra vocês no Instagram, porque finalmente eu tenho um cilindro de oxigênio. Eu nunca tive, eu tive por um breve tempo, na verdade, quando eu trabalhava lá na Tubir e usava muito, mas eu tava usando uma bombinha de inalação ultimamente, com uma pedrinha como fonte de oxigênio, só que não é exatamente a mesma coisa, já vamos falar sobre isso. Esse cilindro aqui de alumínio é da Getel, uma das novas parceiras do canal, que eu confesso que é uma coisa que já me deixava muito mal não ter há tanto tempo na cerveja e não ter um cilindro de oxigênio. Um cilindro de oxigênio não é nada sem isso, né? Isso aqui é um rotâmetro, um equipamentozinho que mede o fluxo de oxigênio, né? Que está em litros por minuto. Vocês podem ajustar então em quantos litros por minuto você quer de oxigênio. Isso é fundamental para você saber quanto de oxigênio você está colocando. E vocês vão ver que, na verdade, para você não gastar muito oxigênio. O oxigênio é caro, não é igual ao CO2. E ele tem uma limitação no mosto ali que não adianta a gente colocar muito mais. Mas vamos tentar entender então o porquê que o oxigênio é importante, o que ele faz. Dá para fazer cerveja sem oxigênio? Com certeza, eu imagino que a maior parte das pessoas façam cerveja sem o uso de oxigênio ou com o uso de splash, que você admite pouco oxigênio ali, já dá uma ajudinha, mas dá para fazer sem oxigênio. A levedura, ela é aeróbia e anaeróbia ao mesmo tempo, ela tem a opção de fazer os dois tipos de obtenção de energia, né? E a gente vai ter cervejas boas feitas dos dois jeitos, mas com oxigênio a gente vai ter melhor. E esse é o objetivo do vídeo. Para explicar isso, eu vou recorrer a essa apresentação que... Bom, pelo menos esse slide da apresentação eu já usei 1000 vezes aqui no Beer School. Então vamos tentar entender qual que é o papel do oxigênio. Não se assustem com a bioquímica da coisa, está extremamente simplificado, mas é só para a gente entender o papel aqui, o que acontece. Então aqui a gente tem um exemplo de os principais metabolismos celulares que ocorrem numa célula de Saccharomyces cerevisiae que faz cerveja. Então a gente tem aqui a membrana celular, tudo que está em marrom é o que está entrando na célula, tudo que está em azul é o que está saindo da célula. Marrom, amarelinho aqui, beleza? Então o metabolismo básico da célula consiste em pegar açúcar, quebrar esse açúcar em glicose e a partir desse açúcar fazer algumas coisas. Eu vou resumir muito, que eu já falei muito aqui e a gente tem pouco tempo no vídeo, né? A célula ela pega açúcar para fazer basicamente três coisas: produzir energia para sobreviver e produzir substratos, substâncias para ela poder se reproduzir. O objetivo principal da célula, ou da vida em geral, né? É ter energia para viver. E depois que ela sobreviveu, ela usa energia para fazer proteína e gordura, substâncias fundamentais para a reprodução celular. Então guardem isso na mente. Primeira rota de produção de energia. Ela pega açúcar, por exemplo, o principal da cerveja é maltose, que é duas glicose grudadas, quebra e pega a glicose, uma molécula básica de açúcar. Para não complicar as coisas, né, tem essa molécula chamada ATP, que a gente vai chamar de molécula de energia. Não é muito preciso fazer isso, mas só para entendimento geral é a molécula de energia. Todo ATP é uma energia que a célula pode usar. Energia para fazer qualquer coisa, para fazer uma reação, para se duplicar. Se a gente quisesse fazer uma corrente elétrica, a gente poderia usar ATP para fazer uma corrente elétrica. Então a gente vai chamar de molécula de energia. Então ela pega a glicose, ela quebra a glicose no meio, numa molécula chamada piruvato, e nisso ela pega duas moléculas de energia. E ela não consegue mais fazer nada com isso. Então sobra um monte de lixo dessa quebra dessa molécula de açúcar. E esses lixos são o que a gente exatamente quer.
etanol e CO2. Acetaldeído é intermediário da produção do etanol. Então, ela produz como lixos, ela vai armazenando e uma hora ela joga para fora da célula porque é tóxico para ela. Ela vai começar a se embebedar com a própria comida dela, né? Então, essa é a primeira rota chamada de fermentação alcoólica. Agora, se houver oxigênio, aqui embaixo, ó, se houver oxigênio disponível para a célula, ela pode pegar esse oxigênio e ela vai usar esse oxigênio para reagir com essas moléculas que sobraram aqui. Estou falando de forma bem simples, não é exatamente assim que acontece, não. É um ciclo extremamente complicado, talvez você já tenha estudado, o ciclo de Krebs. E na verdade ela vai usar, vamos falar assim em linguagem bem popular, ela vai usar esse oxigênio para continuar cortando essa molécula de piruvato e cada vez que ela corta ela recebe mais moléculas de energia, somando um total de 36 moléculas de energia a mais. Então, tem basicamente duas formas de obtenção de energia. Essa primeira rota aqui, chamada de fermentação, onde ela consegue a partir de uma molécula de açúcar ter duas moléculas de energia, ou a continuidade da rota desde que haja oxigênio, que é a respiração celular, onde ela consegue um total de 38 moléculas de energia. Então, é bastante óbvio que a respiração celular ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético. E se a gente quiser reproduzir a levedura, por exemplo, onde ela tem que ter energia armazenada em excesso, essa é a rota que a gente deve usar. A gente tem que ter oxigênio necessariamente, porque senão a gente converte pouco açúcar em células finais. Agora, vamos pensar um negócio. Por que a gente não pode fazer uma cerveja oxigenada já que é tão bom? Porque a gente perde as coisas que a gente mais quer. Etanol e CO2. Aí não viraria uma cerveja, viraria uma bebida estranha. E como no ciclo da respiração celular um dos subprodutos é ácido orgânico, isso aí ia virar uma coisa azeda. Vocês já provaram starter? Starter é azedinho, justamente porque nesse ciclo a gente tem produção de ácido cítrico. Então, beleza, não quero me enrolar muito, é isso aqui. Essa é a primeira rota. A segunda rota, a segunda e terceira rota, vou falar bem rapidinho, é a rota que vai para a reprodução. Quando ela já tem energia suficiente, ela começa a produzir duas coisas bastante importantes: ácido graxo e esteróis e aminoácidos. Então a gente tem aqui uma rota que está em amarelinho aqui, que é a produção de gordura, e a gente tem uma rota aqui que é a produção de proteína. Basicamente o que ela precisa para se desenvolver, para ela virar outra célula. Mas o mais importante de todos é que essa rota de produção de gordura aqui, além de precisar o açúcar e fazer tudo isso, ela precisa de oxigênio também. Então a gente tem o oxigênio entrando como dois papéis principais. Um dos papéis para deixar a levedura mais forte, para ela propagar mais, para ela ter mais quantidade de energia disponível. E a segunda para fazer ácido graxo e esterol. O que é isso? Qual que é a importância disso? Ele é fundamental para a formação disso daqui, ó, para a membrana celular da levedura. A membrana celular ela é uma membrana que ela tem capacidades incríveis de deixar entrar o que ela quiser e deixar sair o que ela quiser e barrar de entrar o que quiser. Ela é uma gordura que a levedura consegue deixar sólida ou líquida quando ela quer. E para isso a gente precisa de oxigênio. Claro, quando a gente trata de organismos vivos, para tudo que a gente fala, tem 10 mil exceções. Existem 10 mil exceções para isso, ela consegue sobreviver sem esse oxigênio, mas ela não vai ser uma levedura tão saudável. Ela não vai ter controle total da membrana celular dela. Então essa membrana é o que protege ela do meio. Então se a gente tem uma cerveja onde essa membrana celular não está saudável, a gente tem uma série de produção de off-flavors e a gente tem a levedura muito mais fraca, muito mais susceptível a efeitos do meio. Por exemplo, se a nossa membrana celular ela é fraca, a levedura ela não consegue se proteger do teor alcoólico de fora do meio. Então cervejas high gravity começam a implicar em fermentações travadas. Ela não consegue nem se proteger da concentração de açúcar. Pode não parecer, mas açúcar mesmo é tóxico para a levedura. Então você passa a ter uma fermentação arrastada, travada, cheia de off-flavor, porque você tem a membrana celular ruim. Deu para entender? O álcool eu acho bem óbvio, como você tem a membrana celular, que é o que protege do meio, tem muito álcool no meio, você está com a membrana celular zoada, o álcool entra, é tóxico para a levedura. Só aí já seria um passo fundamental para a gente utilizar oxigênio na cerveja. Então a gente parte por uma coisa meio óbvia, né? Se a gente colocasse como dois nutrientes, esse aqui a gente chamaria de oxigênio nutriente, ele age como um nutriente, e esse oxigênio aqui seria o oxigênio para respiração celular. Os dois com objetivos totalmente distintos, os dois bastante importantes.
Só um parênteses aqui, às vezes as pessoas acham que o oxigênio é importante por coisas que talvez não são o principal. Geralmente é associado o oxigênio a essa rota aqui. Produzir mais açúcar, produzir mais célula no começo da fermentação, para ter mais célula, para ter uma fase lag menor, aí você faz uma mini propagação, por isso você coloca oxigênio, mas isso não é totalmente certo. A levedura, ela gosta muito de álcool, ela é igual a gente, eu acho. Porque mesmo tendo toda essa eficiência energética possível do uso do oxigênio, ela sofre um efeito chamado Crabtree, onde ela, mesmo tendo oxigênio, ela gosta de fazer fermentação alcoólica. Se tiver muito açúcar, ela vai fazer fermentação alcoólica, ela vai usar pouco do oxigênio para essa fase aqui. Ela vai destinar a maior parte do oxigênio para outra fase. E ela é muito boa nisso. Ela consome todo o oxigênio do meio, quando você coloca lá, mais ou menos em 30 minutos, acabou totalmente, e nem é para isso. É para ter reserva para isso aqui, porque isso é importante. Estou pegando aqui a minha própria palestra de fermentação, de cerveja high gravity. A concentração típica de oxigênio na cerveja é de 8 a 10 ppm. Na cerveja não, no mosto. Quanto você tem que colocar no mosto. E não é porque isso é bom, é porque isso é o máximo que a gente consegue pôr. Vamos aproximar nosso sistema para uma água pura. Claro que o açúcar lá dentro ele altera um pouco o meio, mas vamos aproximar para água pura. Então, se a gente aproximar para água pura, vamos dar uma olhada aqui. Esse gráfico aqui ele diz a concentração, a saturação de oxigênio em função da temperatura. Então, olha, se a gente está aqui em 0 grau, a gente tem mais de 14 ppm de oxigênio. Legal. Mas a gente fermenta a cerveja, se for uma lager, aí em torno de 10 graus, então a gente bate ali nos 11, menos que 11 de ppm de oxigênio. Se a gente partir para uma ale, a gente vai estar ali em torno de 8 ppm de oxigênio. Então essa é a saturação, quanto que a gente consegue. A gente sempre trabalha mais ou menos na saturação, então a gente coloca oxigênio até atingir a saturação. Agora vem algumas coisas, algumas considerações que a gente vai fazer direto nesse gráfico para nem voltar nele depois. Se você não consegue esfriar muito bem sua cerveja, vamos supor que você passa ela a 30 para o balde fermentador, olha aqui a saturação, já cai para o 7. Se você faz uma que vai, que é 40, olha que a saturação já cai para o 6. Eu até posso fazer um parênteses aqui sobre um vídeo lá do passado que eu falei que eu não entendia porque as literaturas sugeriam colocar a temperatura de inoculação mais baixa que a temperatura de fermentação, mas hoje é muito óbvio para mim. Se você abaixar 2 graus a temperatura de inoculação, você consegue colocar mais 1 ppm de oxigênio às vezes, que é muito importante para a levedura. Beleza? Então é isso, a gente sempre trabalha na saturação. E como que a gente faz para chegar nessa saturação? De acordo com o livro Yeast, se a gente usar um dispersor de 5 micra, eu tenho um de 2 micras. É importante vocês pensarem aqui que o mais importante é a eficiência, a gente não tem como passar um cálculo preciso. Se a gente usasse uma bombinha de aquário, nesse dispersor de 5 micras, o que é muito difícil porque a gente precisava de uma bombinha com muita pressão, eu nunca consegui com bombinha, por isso que eu uso com o inalador, que é uma bomba um pouco mais potente, 15 a 20 minutos e, segundo o livro, nem chega. Com oxigênio, aí sim eu falei a importância dessa pecinha que é chamada de rotâmetro, ou medidor de fluxo, né? A 1 litro por minuto, 1 minuto, ou seja, exatamente 1 litro de oxigênio para cada 20 litros de cerveja. Então eu ligo aqui, plugo na minha pedrinha, coloco lá na minha cerveja e só alegria. Isso para chegar na saturação, só para vocês terem uma ideia, isso aqui em 20 litros teria uns 50 e poucos ppm, porque toda vez que sai oxigênio em cima a gente está perdendo oxigênio. Então não dá para falar preciso assim como que é. E o splash? Eu não tenho medições minhas mesmo para falar disso, eu tenho o que o livro Yeast fala, e ele fala que você chega mais ou menos nos 4 ppm se fizer bem feito o splash. Não é a melhor coisa, mas é melhor do que não fazer nada. Beleza? Splash ou a baldeação, né? Às vezes é o que a gente tem. No fim, oxigênio puro é a melhor coisa. E finalmente eu tenho oxigênio puro. Eu não sei se eu deveria aumentar mais ainda o vídeo, mas... Então, a gente falou bem resumido por que o oxigênio é importante, né? Eu vou continuar essa palestra porque eu acho que dá um entendimento bem maior do efeito geral do oxigênio, não só em cerveja high gravity, mas dá um entendimento geral em tudo. Em cerveja high gravity você tem muita levedura e muito açúcar para ser consumido e muita levedura para ser reproduzida. Então tem uma série de artigos dizendo que 10 ppm não é suficiente para cerveja high gravity.
que ela consome muito mais rápido o oxigênio do que ela precisa e, eventualmente, a membrana celular vai ficar fraca e ela vai ter todos os problemas. Então, mas quais que são esses problemas? O primeiro é a formação de éster. Quando, apesar da rota de produção de gordura ter produção de éster como um subproduto, se você não coloca oxigênio, ela tem uma produção mais elevada de éster, aquele sabor frutado, e éster mais desagradável. Então a gente pode pegar artigos bem antigos aqui, até de 1974, que ele fala que o oxigênio, o suprimento de oxigênio para a levedura durante a fermentação, pode prevenir a síntese excessiva de éster, acetato de isoamila, no caso, um éster bastante desagradável. Existe um suporte científico enorme para o oxigênio estar relacionado com a saúde, com a redução da lag fase, com a resistência da levedura e com a produção de éster. Quando você tem bastante oxigênio, você diminui a produção de éster. E você quer sempre reduzir a produção de éster? Não. Boa parte das vezes a gente quer fazer uma IPA bem limpa, quer fazer uma lager bem limpa, a gente quer reduzir a produção de éster. Mas se você vai fazer uma Weizenbier, existem cervejarias inclusive que usam como estratégia oxigenar menos, oxigenar metade, oxigenar menos que a metade, ou nem oxigenar para induzir formação de éster. Tem um outro artigo que eu acho sensacional, que ele fala sobre quando oxigenar. E ele fala sobre cervejas very high gravity, mas a gente pode estender esse conceito para até outros tipos de cerveja, né? Porque no fim o que importa é ter oxigênio disponível. Fiz alguns destaques do artigo aqui. Ele fala que para cervejas high gravity é muito comum não ter oxigênio disponível até o final, então a célula sofre por isso. Então existem muitos efeitos de carência de oxigênio. E ele sugere que uma oxigenação não é suficiente, você tem que fazer 2 oxigenações. Uma oxigenação lá no começo e outra oxigenação 12 a 14 horas depois do início da fermentação. E aí a gente treme como cervejeiro, né? Mas se a gente colocar o oxigênio na lag phase, na fase onde está no comecinho da fermentação, a levedura absorve tudo sem problema nenhum, ela não tem dificuldade para fazer isso. Como a temperatura está baixa, a atividade oxidativa do oxigênio é muito pequena, e você não tem efeitos de oxidação do oxigênio, tem efeitos positivos enormes para a célula. Você vai tornar a membrana celular dela mais forte, ela vai ser resistente ao álcool, vai ser resistente ao açúcar, ela vai ter nutrientes para produzir os esteróis, os ácidos graxos que ela precisa, e vai produzir menos éster. É uma maravilha. É complicado, dá medo de contaminação no começo, mas é algo fundamental. Vocês talvez acompanharam a abraçagem da UI80 que a gente fez com a cervejaria Overhop. Foi uma estratégia utilizada naquela cerveja. Agora tem uma coisa nesse artigo que eu acho sensacional, que ele fala que no fim a melhor hora para fazer oxigenação, mesmo se for fazer uma oxigenação só, é depois que você inocula. Então ele fala que o que é até óbvio, né? Porque a célula ela tem que ficar um pouco saudável para conseguir absorver os nutrientes. E ele, para dosagem única, ele achou que o ideal, ou a melhor, né? Ideal é difícil falar, seria 12 horas depois do pitch, se você for fazer uma oxigenação só. E para finalizar o vídeo de hoje, só uma coisa bastante importante, a gente viu que tem 2 coisas para o oxigênio fazer, que é a membrana celular, uma das coisas, e a obtenção de energia para reprodução. A gente viu que esse segundo objetivo aqui, ele é bastante dificultado pelo Crabtree Effect, porque a levedura ela gosta de fazer fermentação mesmo se tiver oxigênio. E alguns estudos que hoje não é tão zoado mais, mas quando saíram, eles meio que abalaram o mundo da cerveja, falar: a gente tem oxigênio para reprodução, a gente tem oxigênio para produção de gordura. Por que em vez de oxigênio para produção de gordura, a gente não dá a gordura de uma vez? Então veio aquela tese do uso do azeite de oliva. Tem um motivo para ser o azeite de oliva em específico, né? Esse azeite de oliva, ele não serve, então você fornecer gordura para a cerveja, não serve para isso, mas serve para isso. E isso é uma coisa conhecida há muito tempo dentro das práticas de microbiologia. Isso saiu pro meio cervejeiro como um estudo feito por uma dissertação de mestrado de um cervejeiro da cervejaria New Belgium em parceria com a Universidade da Califórnia, aonde ele falou: cara, a gente já sabe que há anos no laboratório a gente coloca uma gordurinha ali para a levedura utilizar, para ela fazer a membrana celular dela. Por que a gente não faz isso na cerveja? Ele testou. Existem algumas gorduras que ela prefere mais, ácidos graxos insaturados, então existe uma fonte
bem abundante disso, que é o óleo de oliva, que ele é abundante em ácido oleico, que é um ácido graxo insaturado, e ele colocou lá e ele teve um resultado que foi muito legal. A dosagem de 1 miligrama para cada 25 bilhões de células. Se a gente pensar que uma fermentação de 25 litros usa aí, é bem ruim ter em excesso, porque ele pode oxidar, pode virar produto de oxidação, pode virar papelão, então tem que colocar na medida certa. O trube quente, ele também tem ácido graxo, então às vezes passar um pouquinho de trube é bastante bom também se você não tem como colocar oxigênio na sua cerveja. Minha bateria acabou de acabar, eu vou continuar essa câmera aqui só para finalizar o vídeo. É uma câmera um pouquinho pior, mas quando eu gravo tem sempre um backup aqui. Como eu estava falando, essa não é uma informação nova. A gente tem estudos de 1989 sobre o uso de lipídio, que o uso de lipídios, a adição de gorduras, pode afetar a concentração de éster oxigênio. Pessoal, é fundamental. Se você quiser fazer uma cerveja limpinha, existem outras técnicas além para utilizar, mas o oxigênio é uma das fundamentais. Se você quiser fazer uma cerveja high gravity, oxigênio é mais que fundamental. Ele que vai tornar a levedura resistente ao alto teor alcoólico e vai impedir ela de fazer éster em excesso. E se um dia você tiver chance, eu der essa palestra sobre cerveja high gravity de novo, vai lá que eu falo muitas estratégias para produzir a cerveja high gravity sem esse excesso de éster, esse excesso de álcool superior que existe. Finalizando aqui, já que zoou tudo, muito obrigado por terem assistido. Deem uma olhada no site da Getel, eles têm um monte de equipamentos auxiliares para extração de chopp e para o cervejeiro caseiro em geral. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.